Tudo certo. Maravilha. Primeiro, Vamos lá. após esses testes e problemas técnicos, quero agradecer aí você aceitar o convite da Smart Eleitoral para participar conosco dessa discussão. Uma honra. Eu estava fazendo uma introdução aqui para quem estava chegando. Nós vamos falar hoje dos movimentos de renovação e nós vimos nas eleições passadas teve um cenário bem atípico, não só a questão de rede social, não só de pessoas novas, mas esses movimentos que estão surgindo a cada ano, e aí eu não vejo eles como concorrente de partidos, muito pelo contrário, eu vejo como um braço. Hoje que eu quero discutir com você esse cenário, eu trouxe aqui alguns números para a gente debater, mas antes disso eu quero que você se apresente aí para quem está nos assistindo. Legal, legal, Marcos. Você está me ouvindo bem? Porque aqui a sua imagem ficou um pouco estranha, está um pouco agarrado, mas Estou ouvindo aí. se estiver ouvindo bem, eu já me apresento direto. Então, legal. Acho que assim, me apresentando super rápido, eu nasci no interior de Minas Gerais, cidadezinha chamada Ipatinga, numa família financeiramente bastante vulnerável, mas que eu tive algumas oportunidades na vida que acabaram me dando acesso a uma educação de muita qualidade, né? Fui fazer universidade em São Paulo, fui fazer engenharia. No meio do caminho aí tive uma crise de propósito, tranquei a faculdade por 6 meses, fui trabalhar de graça para uma ONG chamada Educafro. E aí, desde então, acho que o meu propósito se revelou, assim, eu acabei canalizando a minha energia de vida para trabalhar com gestão pública, com política, com advocacy e fui enveredando um pouco mais para esse lado. Em 2017 eu ajudei a tirar o Acredito do papel aqui em São Paulo, comecei a construir o movimento junto com a Tabata, junto com o Zé Fred, o Renan Ferreirinha, o pessoal que estava no front do Acredito, né, na época. E em 2018 eu tive a oportunidade de coordenar o movimento a nível nacional. Nós apoiamos 28 pessoas que estavam se candidatando pela primeira vez. E dessas aí, 4 foram eleitas, né? O legal é que a gente tinha 14 mulheres, 14 homens, tinham 13 pessoas negras, tinha bastante diversidade, tinha gente de 8 partidos diferentes, de 13 estados diferentes. Então, é um negócio de abrangência nacional e realmente suprapartidária, assim, né? Nossa intenção, desde o começo, sempre foi construir uma política que fosse capaz de virar a página da polarização, né? Sem também ficar em cima do muro. Então, para a gente reduzir desigualdades, por exemplo, é uma coisa super importante, mesmo que as pessoas comecem a chamar a gente de esquerda, mas ter responsabilidade fiscal também é uma coisa super importante, mesmo que as pessoas taxem a gente de direita e tal. Acho que mais do que os rótulos, né, de esquerda e direita, a gente está preocupado com valores. Então, foi isso que eu fiz em 2018, continuei, não acredito, continuo até hoje. Hoje, né, a minha força laborativa, meu trabalho é para uma consultoria de cultura organizacional, mas continuo no conselho do movimento. Legal. Então, é mais então, E é um fator que resumando. você citou aí, além da diversidade, mas a questão partidária, a partidária, vamos dizer assim, né? O suprapartidário, que é o que? É um movimento. Os movimentos hoje, pegando o primeiro tópico para a gente abordar aqui, que é o contexto dos movimentos de renovação, né? Eles surgem, a RAPS a gente tem um surgimento lá em 2012, que veio crescendo, eu fiz parte a partir de 2014, você também a partir de qual Uhum. ano? De 2018. 2018, ela vem crescendo cada ano mais e voltando. Antes ela tinha um perfil diferente de empreendedores, líderes jovens. Exato. Hoje ela focou mais na renovação política, mas quem tem mandato e quem pretende ter pode entrar na RAPS. Diferencia do Exato. movimento Renova, que surgiu para as eleições de 2018, né, onde eles queriam pegar só pessoas que estavam caminhando para o primeiro mandato. E aí eles selecionaram ali 120 pessoas. Hoje eles selecionaram, fizeram turmas ano passado, fizeram turmas esse ano. Você também fez parte do Renova, né? Faz parte aí das turmas de Uhum. candidaturas municipais. E Exato. nesse contexto, do ano passado para cá, 2019, 2020, nós temos surgimento de vários outros, e aqui eu vou citar alguns, assim, que numa pesquisa rápida a gente encontra, né? É o Agora, eu acredito
que você faz parte e lidera, o Renova Brasil, o Vote Nelas, que é liderado pela deputada Tabata, o Ocupa Política, o Livres, que é um movimento Uhum. ligado à direita, né, ao liberalismo, tem a RAPS, tem um movimento Nós, Goiânia nas Urnas, que é um movimento do estado de Goiânia, voltado mais para Exato. renovação feminina. Tem o Protagonize, que é de um vereador do Mato Grosso, Frente Favela Brasil e Brasil 21. Esses são os principais movimentos que hoje estão no cenário brasileiro, mas eu não vejo esses movimentos como concorrência de partidos, como alguns veem, eu vejo eles mais para fortalecer e incentivar candidaturas, né? E aí eu queria que você falasse um pouco Exato. das atividades do Acredito nesse contexto, de formar, treinar e incentivar as pessoas. Acho que tem um negócio interessante aí, Marcos, que assim, pelo fato dos movimentos de renovação política terem surgido esse discurso, né, essa narrativa de querer colocar gente boa no Congresso e tal, eu entendi que o que aconteceu foi uma reação dos partidos, né, de acabarem tentando desmerecer o trabalho de todos esses movimentos de renovação política, né? E aí muita gente tá pensando assim que os movimentos querem substituir partidos e tal. E tem uma visão de mundo que eu posso falar pelo acredito, não posso falar por todos, né? Que a gente sonha com partidos que são muito fortes, né? O nosso sonho para a democracia brasileira, na verdade, é que os partidos sejam realmente fortes, que as pessoas respeitem as instituições partidárias, que a gente tenha democracia interna dentro dos partidos, que eles sejam transparentes. É muito importante assim, que todo mundo que está se candidatando pela primeira vez tenha consciência de que o caminho para a solução dos problemas no Brasil, do tamanho que esses problemas são, passam diretamente pelos partidos. Assim, não existe política que não seja partidária e que realmente faz diferença. Assim, né? A gente precisa dos partidos e eu acho que a gente tem que querer estar neles e gostar de atuar politicamente falando dentro dos partidos. Então, acho que esse é um ponto bem importante assim, que eu tenho reforçado em todas as conversas para deixar bem evidente que acho que esse é o nosso sonho de país, assim, né? Passa diretamente pelos partidos e assim, quem dera se hoje a gente tivesse pelo menos dois partidos super fortes de esquerda, dois super fortes de direita, dois super fortes ali no centro, que as pessoas pudessem escolher quais que elas querem entrar, que elas querem apoiar, né? Hoje a gente tem um ou dois ali que são realmente estabelecidos, os restantes têm muito para trabalhar. Entendi. É, assim, a nossa atuação, né? Como é que a gente apoia as pessoas que querem se candidatar, né? Tem uma parte de formação política, que essa eu acho que o Renova ele faz muito bem, né? O Renova ele virou uma escola de novos políticos e acho que montou uma estrutura muito bacana de formação online que não precisa fazer com que as pessoas viajem, montou uma estrutura muito bacana para democratizar o acesso a conteúdos né, de capacitação política. Isso é Aham. incrível, eu acho que a gente tem que patrocinar essa ideia, tem que promover ela. E eu acho que de todos os movimentos, escolas e grupos que existem hoje, o Renova faz isso muito bem. Acho que o Acredito ele entra num perfil um pouco diferente, que nós somos um movimento político, né? Nós não estamos numa escola. O Acredito ele tem uma agenda de prioridades. Então, o que a gente faz com as pessoas que querem se candidatar é reunir elas em torno de um sonho de cidade, né? Agora para 2020. Em 2018 foi um sonho de país, a gente tinha uma agenda de prioridades para o Brasil e a gente engaja as pessoas nessa agenda. Então, o Acredito ele envolve tanto pré-candidatos quanto a sociedade civil em torno de uma agenda de país, ou agora, no caso, uma agenda de cidade, e a gente junta pré-candidatos e voluntários que queiram fazer uma revolução ali nas eleições, né, referentes. Então, agora a gente está organizando voluntários, e aí tem gente em mais de 15 estados do país. A gente vai preparar essas pessoas para que elas se conectem com os nossos futuros pré-candidatos e aí façam coisas juntas ali, né? Então, a gente entra aí desde a conexão com voluntários até juntar os pré-candidatos para que eles contratem, por exemplo, o mesmo escritório de contabilidade, tem um desconto na hora de contratar um escritório de contabilidade. A gente junta os candidatos para eles contratarem o mesmo escritório de advocacia, mesmo time de planejamento de campanha, de redes sociais e tal. Então, acho que tem uma segunda frente aí de colocar a galera em rede
fazer o povo Sim, trabalhar, sim. Muito mas importante, trabalhar porque conectado. traz esse cenário de mostrar que vocês são um segurando o braço do outro para ir para frente e além de ter a questão da candidatura, ter os voluntários para serem voluntários da campanha multiplicadores, né? Ou seja, é uma rede de apoio que se forma que é muito importante para as pessoas que vão se candidatar. E aí nós tivemos uma pergunta que é assim, qual o critério para selecionar essas pessoas para fazer parte do movimento? A gente sabe que a RAPS ela seleciona com base assim, você vai ser candidato, ela tem os critérios dela para ver o quão Aham, avançado você está para ser candidato. O Renova da mesma forma, sabendo de aham, que eles não querem pegar você, candidato, e que tem uma mega estrutura. Não precisa de ter estrutura, mas depende da sua exato. atividade na cidade, proatividade em construir um relacionamento, em construir uma pauta, em estar mobilizado e engajado num projeto político, né? E nesse movimento, como acredito, como é que é feito assim? Eu quero participar do Acredito. O que que vocês consideram? Na verdade, para participar do movimento é super fácil. É só entrar no site, se cadastrar como voluntário. A gente conecta a pessoa com o núcleo de voluntários mais próximo dela, né? Seja no estado ou no município, que às vezes a gente ainda não tem um núcleo de voluntários no município que a pessoa mora. Aí a gente conecta ela com outro grupo de outro município vizinho. Mas a ideia é assim, qualquer pessoa, independentemente de onde ela estiver no Brasil, que ela quiser participar do movimento, é só entrar no site e se cadastrar. Para ela se candidatar e receber ali o rótulo, né, do Movimento Acredito, os benefícios e tal, e como é que a gente apoia as pré-candidaturas, aí tem um processo seletivo que ele é focado só em quem está dentro do movimento. Então a gente, em 2020 agora, a gente divulgou internamente, procurou todas as pessoas que queriam se candidatar, incentivou que as pessoas se candidatassem, e aí a gente faz um processo que passa por 3 etapas. Basicamente, a pessoa passa por um filtro de valores. Então, a gente faz uma série de entrevistas, perguntas e tal, para entender se a pessoa está alinhada com os nossos valores, independentemente do partido que ela for. A gente quer saber se ela está alinhada com os nossos valores. Tem uma segunda etapa que é o nosso sonho para os partidos, a gente queria que os partidos fossem assim, a gente faz prévias. Então, quem escolhe quem vai se candidatar não sou eu, que estou na coordenação nacional do movimento. Quem escolhe quem vai se candidatar em Joanésia é o núcleo de voluntários de Joanésia. Quem escolhe quem vai se candidatar em Rio Branco são os voluntários de Rio Branco. Então, a gente faz prévias internas do movimento, as pessoas votam, e aí depois, por último, a gente faz o que a gente chama de balanço de diversidade. Pelo menos um terço tem que ser mulheres, pelo menos um terço tem que ser pessoas negras. Então tem meio que um piso de diversidade, tanto para mulheres quanto para pessoas negras, para a gente ter um apoio diverso, né? E não ficar reproduzindo uma estrutura que de fato é muito machista e muito racista, né? A gente tenta criar um mecanismo para reverter isso um pouco criar o que a gente chama de discriminação positiva, né? Que Entendi. discriminar as pessoas, mas tentando dar suporte para quem mais precisa. Entendi. E quando a gente fala de movimento de renovação, eu acho que sua visão também deve ir de encontro à minha, que não é só quem vai candidatar pela primeira vez. Quando a gente fala de renovação, pode ser a pessoa que tem mandato, mas talvez ela queira entrar para o movimento de renovação pensando em uma nova visão, umas novas tendências, querendo trazer para o mandato dela próximo algo diferente, algo que nós estamos vendo que o Brasil está mudando. Nós estamos Uhum. vendo que as pessoas estão mudando. Então é hora de renovar? Não só para quem quer ser candidato a primeira vez. Você compartilha Para quem dessa. já está lá também. Eu acho que é como um movimento bem natural, né? Todo mundo que criou, assim, todos os movimentos de renovação no começo estavam bem focados em eleger pessoas pela primeira vez. Eu acredito ainda continua muito com essa crença que a gente precisa dar mais suporte para quem não tem estrutura né, de mandato, exatamente para reduzir um pouco das desigualdades, ser mais competitivo. Apesar disso, tem muita gente boa na política que está se empenhando e se esforçando para manter o seu mandato renovado, para renovar as ideias, renovar as práticas, se atualizar, ter uma gestão inovadora, né? Tem algumas pessoas dispostas a fazer isso, e é bom a gente identificar para separar o joio do trigo, né? Assim, os políticos atuais, eles não são todos ruins de serviço. Boa parte
desanimadora, mas tem uma parcela que vale a pena investir energia e ter esperança, né? Porque senão Sim, o peso é muito grande colocar a responsabilidade de resolver os problemas do Brasil só em quem está chegando. A gente sim, tem que sim. responsabilizar o povo que está lá a resolver os nossos problemas também. E pensando no impacto que esses movimentos têm hoje, né? Eu trouxe alguns números assim das eleições de 2018. A união desses movimentos permitiram a vitória de 34 pessoas que estão divididas em 14 partidos diferentes, ou seja, mostra a Aham, diversidade partidária e ideológica, né? Os movimentos aham. eles não estão fortes apenas em um partido. E aí nós temos 29 deputados, 4 senadores, ou seja, chegou até o Senado. São movimentos fortes, pessoas fortes que estão adotando essas ideias. Acredito que a tendência é crescer também nos municípios. E, um exemplo, na RAPS foi mais de 10%, né? Desculpa, no Renova. Tinham 120 pessoas, 16 foram eleitas. Na RAPS tiveram 19 eleitos. Então, eu acredito que no município, nas câmaras de vereadores, principalmente nas grandes cidades e capitais, esses movimentos vão ter forte influência também, né? O que que vocês estão vendo no cenário atual, já falando em articulação política, candidatura de prefeitos e vereadores? Eu tenho. Estou muito curioso para ver qual vai ser o resultado das eleições de 2020. Primeiro porque elas têm que acontecer, né? Estamos num cenário em que as eleições foram colocadas em xeque, mas eu creio que elas aconteçam, por mais que ela atrase aí, a minha aposta é que ela acontece em 2020. Uhum. O coronavírus, eu acho que mudou a perspectiva de muitas, assim, muitas hipóteses que, né, dos estrategistas políticos, marqueteiros e tal, caíram por terra. Assim. Eu acho que dificilmente alguém vai conseguir prever como vão ser as eleições de 2020. Assim, as pessoas vão descobrir nos 45 dias de campanha. Não vai dar para saber. E a resposta mesmo, só as urnas vão dar para a gente. A minha hipótese é que se as pessoas que estão se candidatando aí, especialmente jovens, quem lida bem com redes sociais, quem consegue interagir bem com o público, se essas pessoas trabalharem direitinho, aproveitarem esses próximos 60 dias aí que a gente vai estar muito conectado na internet e fazerem uma boa pré-campanha, conseguirem mostrar legitimidade para o público que está assistindo, conseguirem engajar uma boa comunidade de voluntários em torno dela, esses pré-candidatos vão se destacar e têm altíssimas chances de serem eleitos, assim. Porque o pessoal da velha guarda, e aí eu não estou falando velha política, não, estou falando velha guarda mesmo, o pessoal que é vereador aí, mas que é mais velho, esse povo não sabe mexer em rede social. Não tem como você pedir para um vereador aí que tem 60 anos entrar e fazer uma live. Isso não existe. Então, é uma oportunidade do pessoal da renovação se engajar e conseguir se destacar. Assim, é uma vantagem competitiva o coronavírus em relação a quando você faz aí uma comparação entre as pessoas mais jovens, tecnológicas, pessoas mais adultas, mais analógicas. Isso não significa que o povo vai conseguir aproveitar a janela de oportunidade. Então, pô, a gente está aí com a faca e o queijo na mão. Pode ser que a galera desperdice ou pode ser que o povo não abrace a oportunidade e vai. Assim, eu acredito que é incentivar que as pessoas aproveitem a oportunidade e se destaquem nas redes sociais e tal. Acho que isso é um diferencial. E um segundo, cara, assim, eu tenho a impressão de que, especialmente com as posturas do Bolsonaro, as pessoas estão começando a ficar cansadas desse radicalismo. E quem estava mais ou menos com essas ideias de ir para uma postura mais radical, então acho que esse negócio vai começar a perder força. E as pessoas, na hora de decidir o voto delas, especialmente voto de opinião, assim, um pouco mais com mais discernimento, elas vão procurar candidaturas mais equilibradas, que geralmente estão dentro do movimento de renovação política. Então, acho que também tem uma vantagem aí, né, da gente já estar selecionando pessoas com uma visão de mundo mais equilibrada. Tomara que isso realmente se converta em votos, né? Mas acho que é difícil prever agora, sem saber quanto tempo vai durar essa quarentena,
sem Sim. saber quantas pessoas, enfim, efetivamente vão ser impactadas por isso. E o trabalho na quarentena, ela tem uma estratégia diferente. Nós fizemos live essa semana aqui, a Smart, e eu tenho falado isso, que é a questão do seguinte, tem que produzir conteúdos oficiais para orientar os cidadãos, e aí você se desponta como uma liderança, como uma pessoa de referência, como um canal de comunicação entre o cidadão que está com dúvida e você que está buscando entender, buscando soluções, pautando até os governos da sua cidade. Um outro ponto que você tocou muito importante é a questão do radicalismo, né? Hoje o eleitor ele não, ele vai buscar alguém mais pacífico. Ele não quer brigas, ele não quer discussões, ele quer alguém que tenha condição de dialogar e buscar de fato a solução daquele posto de saúde, daquela creche que não tem vaga, daquela rua esburacada, daquele bairro sujo. Se você ficar só na discussão ideológica, política, isso aí o eleitor vai ver que você não tem capacidade de resolver problema. E as eleições Exato. municipais, o foco é esse, né? Resolver problema. E quem já tem uma rede formada consegue se ter multiplicadores para mostrar que é possível fazer diferente. Que é aí. Tem negócio. Pode falar, pode falar. Não, era isso que eu queria colocar aqui. Tá me ouvindo? Alô, Marcos? Samuel, Oi, me ouve? tô. Era isso que eu queria ponderar nessa questão aí do radicalismo e Tá. da renovação. Tem um fato aí que aconteceu hoje, né? Que eu acho que pode ser um bom exemplo dessa questão de como é que a sociedade está esperando menos radicalismo, né? A troca de elogios entre o Lula e o Dória repercutiu em diferentes bolhas, né? Concordando ou não com isso aí, achando que isso é uma... enfim, tem várias teorias de conspiração rodando por aí já, falando que o PSDB e o PT já tinham combinado isso há muitos anos e por aí vai. Mas o ponto é que, assim, a, a, nem o Lula e nem o Dória, eles não são amadores. São duas pessoas que sabem fazer política muito bem. Eles jamais fariam um movimento como esse sem ter muita convicção de que esses são os anseios da sociedade. Isso foi uma dica para as pessoas que estão aí querendo se candidatar e que às vezes tem menos informações, né? Porque o Lula e o Dória, sem dúvida, são alimentados de pesquisas eleitorais, qualitativas, quantitativas, todo dia, o dia inteiro. Assim, e eles chegaram Sim. numa conclusão de que o caminho do meio vai ser mais eficiente. Eles já deram a dica de para onde a gente tem que ir. Quem quiser ficar insistindo aí, batendo martelo em apontar inimigos, e elevar o tom de voz, diminuir os argumentos, isso não funciona mais. Assim. A gente precisa de gente com argumentos sólidos, com propostas concretas, com projeto de cidade, com um sonho de cidade que realmente engaje as pessoas numa visão. E estou vendo aí um amigo falar que é do interior do Maranhão, né? E tem um Ele negócio mandou uma que assim, pergunta ali, a gente já responde. tá. Porque tem um negócio que assim, não importa o tamanho da sua cidade. Uma das coisas mais poderosas para quem está se candidatando é a sua habilidade de engajar as pessoas numa visão de futuro. Se você consegue visualizar um futuro realmente bom para o seu município, se as pessoas acreditarem que esse futuro faz sentido, é factível, você vai ser a pessoa que vai conseguir fazer essa transformação, elas vão votar em você, cara. Só que você tem que saber que, principalmente para quem vai vereador, você tem que conquistar voto por voto, pessoa por pessoa. Até o Trump, que estava se candidatando para presidente, o que a Cambridge Analytics fazia, para quem assistiu aquele documentário de privacidade hackeada, eles não faziam divulgação em massa. Eles iam pessoa por pessoa, mapeava a personalidade daquela pessoa e criava conteúdo para aquela pessoa. Se o Trump conseguiu convencer voto por voto, cara, não importa onde é que você tá, irmão. Você tem que dar um jeito de conseguir a virar o jogo pessoa por pessoa, que é assim que você consegue voto. Voto não tem como você conseguir de bandeja, não tem como você chegar e falar assim, eu consegui 100 de uma vez só, isso não existe. Você convence pessoa por pessoa. E
concordo com você, principalmente vereador, onde você tem 2 primos, 3 vizinhos que são candidatos, né? A concorrência é muito Para maior, a prefeito eleição. rola um pouco mais de votos de bandeja, né? Sim, porque É. os vereadores conseguem carregar ali a força do prefeito. Agora, respondendo a pergunta aí do nosso amigo do Maranhão, né? Ele tem um movimento de renovação na cidade, no interior do Maranhão. O Maranhão tem uma especificidade que apenas 14% da população tem acesso à internet, ou seja, não adianta criar estratégia só em rede social, você tem que ir para a rua também. Não agora em época de coronavírus, né? Mas qual que é a estratégia pós essa pandemia que eu sugiro para esse movimento de renovação? É você juntar o grupo de pessoas do movimento e ir para a rua. Então, ir para as praças movimentadas, ir para o centro da cidade e conversar com as pessoas no sentido de explicar o que é o papel do vereador, o que é o papel do prefeito e o que é esse movimento de renovação que vocês têm construído. Qual é o objetivo de vocês? Primeiramente, tem que ter isso bem claro com os integrantes. O objetivo nosso é buscar pessoas que queiram realmente trabalhar pela cidade. E aí a gente defende que ele lute pela zeladoria, que ele fiscalize o prefeito nos gastos com a saúde, com a educação e na assistência social. Então, vai para a rua e mostre para as pessoas que esse movimento de renovação está trabalhando isso. Não precisa ser 10, 15 pessoas nas ruas, mas se for você, mais 2, mais 3, acredito que o passar do tempo ele vai crescendo. A cada sábado você está num ponto da cidade, conversando com o cidadão, mostrando que você não está ali pedindo voto, você está ali mostrando o seu movimento, você está ali mostrando o que você quer para a cidade, você e mais aquele grupo, e convidando ele para participar. Já pega o contato dele de WhatsApp, já insere ele no grupo, já manda informação e assim caminha. Porque se a gente ficar numa cidade que não tem muito acesso à rede social, pensando só em rede social, vai ficar na bolha. E também não pode ficar discutindo só em grupo de Facebook, grupo de WhatsApp. Tem que ir para a rua, tem que cobrar o poder público, tem que ir nas reuniões da Câmara Municipal e assistir e cobrar. E assim você vai ganhando participação e visibilidade, né? Eu tô te ouvindo, Marcos, assim, pensando, tô tentando me colocar aqui no lugar de alguém que está na cidade do interior que não tem acesso à internet. Se eu suponhamos que você precisa de 1.000 votos para ser eleito, num cenário desde quarentena, eu confesso que, assim, eu não tenho certeza, mas talvez eu ia sentar a bunda na cadeira, irmão, e eu ia fazer 1.000 cartas para 1.000 famílias, eu ia distribuir esse negócio na cidade. Correio está funcionando, né? Correio tá funcionando. Eu ia dar algum jeito de falar com essas pessoas. Porque mesmo não tendo internet, essas pessoas se comunicam de alguma maneira, cara. Ninguém vai Sim. conseguir ficar o tempo todo sem se comunicar. Seja por telefone, então é telefone, então beleza. Então eu vou fazer 1.000 ligações. Assim, eu vou ligar para todo mundo que Se eu precisar apresentando, mostrando seu convencer. projeto. Exatamente. E pedindo apoio político enquanto não pode pedir votos. Não, é total. E tem as rádios. Às vezes você ligar para uma rádio uma manhã, fazer um comentário de algum problema, é outra forma de você ter seu nome e as pessoas te escutarem, né? E se às vezes a rádio é política, essa ideia que você deu do correio aí é muito importante. Manda uma carta para as pessoas, pega um catálogo de endereço, manda com os nomes. Eu acho que tudo isso nós falamos aqui é muito importante e permeia várias estratégias para toda a cidade aí do país. Show de bola. É isso, Samuel. Para a gente fechar, quero que você passe aí uma mensagem para quem tem interesse em fazer um movimento de renovação ou participar de algum, como que ele acessa aí o site do Acredito e para quem vai ser voluntário ou se candidatar, uma palavra de motivação para a gente encerrar. Legal, legal. Eu sinto que assim, para quem quiser entrar no Acredito, é só acessar movimentoacredito.org aí e tal, tem tudo lá, dá para se cadastrar, tem as redes sociais também. Não gostou do Acredito, entra no Livres, não gostou do Livres, vai para agora, vai para. Cada um entra, assim, entra em algum movimento de renovação que você quiser, só não fica parado esperando algum salvador resolver seus problemas, né? Tem Só uma não te cortando, respondendo a Júlia, que entrou agora, Júlia. Você chegou no final, mas a live está gravada. Eu vou disponibilizar no YouTube também, no canal da Smart Eleitoral. Se você quiser receber o vídeo, é só acessar smarteleitoral.com, deixar seu e-mail e você vai receber aí
a live falando de movimentos de renovação. Desculpa, Samuel, Legal. pode continuar. Não, bacana. E assim, acho que tem um negócio que eu repito sempre, que foi uma frase que eu aprendi no último discurso que o Obama fez, quando ele estava se despedindo da presidência, passando bastão para o Trump. Ele falou o seguinte, assim, ele falou, olha, tem um pessoal aí que está reclamando do governo, né, do governo que foi eleito, está incomodado, já está fazendo, enfim, já está falando que não vai dar certo. Se você não concorda com o governo, toda vez que ele fizer alguma coisa errada, você junta um grupo de pessoas, faz um protesto, reclama, mostra o que ele está fazendo de errado, propõe a solução, faz um abaixo-assinado, assim, protesta, faz o seu protesto, mostra a sua indignação para ver se o governo melhora. Se o governo melhorar, você começa a organizar um grupo de pessoas para apoiar alguém que você acredita, para que nas próximas eleições você eleja alguém que te representa. Então você procura alguém que te representa e vai apoiar essa pessoa. Se você não achar ninguém que te representa, aí vai você mesmo se candidato. Mas não fica reclamando, não, porque reclamar não muda. A gente tem que entrar por o time dos que fazem, né? Eu Com acho que esse é certeza. o convite aí. Concordo. Agradeço sua mensagem. Pessoal, essa live está gravada, vou disponibilizar no YouTube. Te mando o link, Samuel. E quem quiser saber mais, receber conteúdos aí da Smart Eleitoral, é só acessar smarteleitoral.com. Nós somos uma plataforma de profissionalização de campanha, vamos dizer assim, né? Nosso foco não é Legal. só marketing político nem estratégia, é discutir política, discutir campanha eleitoral. Nós temos um curso focado em quem quer trabalhar em campanha eleitoral. É um super acessível. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Samuel, muito obrigado e vamos em Um frente aí. abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.